Meu nome é Paulo Júnior, eu sou diretor aqui da Comprove e venho apresentar para vocês, no dia de hoje, sobre as soluções de testes da Comprove. A nossa agenda de hoje, ela vai tratar, inicialmente, uma apresentação institucional da Comprove. Depois nós vamos falar dos equipamentos de teste da Comprove, seus acessórios, o software de transitórios da Comprove, que é nomeado como PS-Simu, que é o Power System Simulator. Vamos mostrar algumas soluções, alguns casos de testes que a gente teve de experiência testando localização de falta e proteção com ondas viajantes, traveling waves. Vamos falar um pouco do nosso software de controle do equipamento de teste, que é o Comprove Test Center, e dentro dele nós vamos abordar especificamente a parte de testes relacionados a Power Swing Block e Out of Step. Nós vamos falar um pouquinho de testes e monitoramentos com a norma IEC 1650 e falamos também do uso do equipamento como amplificador para simuladores em tempo real. Então, inicialmente, vale destacar que a especialidade da Comprove é pesquisa, desenvolvimento e produção tecnológica para o setor elétrico de potência, realizando tanto a parte de hardwares para testes elétricos, quanto a parte de software. Na parte de hardware, destaca-se os nossos testadores para IEDs de proteção, PMUs, Merging Units, medidores e também equipamentos primários como testes de TC, TP, transformadores de força e disjuntor. E toda a parte de software de controle, em especial o software de modelagem de sistema elétrico de potência para a realização de estudos eletromagnéticos. Então, um pouquinho da história da Comprove. A Comprove foi fundada em 1984. A gente teve, no ano passado, de 2024, completando 40 anos da empresa. Em 1986, a gente desenvolveu a primeira mala de testes de relés, usando amplificadores de potência no Brasil. Depois, outro marco foi em 2000, que foi o lançamento do primeiro testador de relés microprocessado. Em 2009, nós lançamos a primeira versão do software de simulação de transitórios eletromagnéticos, que é o PS-Simu, desenvolvido aqui. Em 2014, nós protocolamos a patente da tecnologia de instrumentos de teste de equipamentos de primária e secundária. Depois, nós tivemos, em 2020, disponibilizou a parte de testes de localização de falta por ondas viajantes e também de proteção. Em 2021, a parte de realização de testes de forma remoto para testar sistemas especiais de proteção. Isso é muito interessante para o ONS em si. A gente pode falar um pouquinho disso. E a gente tem também, em 2022, a parte de sistema de teste de proteção, e não somente relé, para testar toda a seletividade e a coordenação da proteção. Em 2023, a parte de monitoramento de rede, nós trabalhamos forte nesse quesito, também que é uma necessidade hoje com a revisão do submódulo, né, do ONS. Então, a gente tem focado muito nessa pesquisa e desenvolvimento tecnológico pela nossa empresa. Aqui a gente tem algumas imagens do evento que a gente participou no ano passado, que é o IOP, que os principais fabricantes de equipamentos participam para fazer um teste de interoperabilidade entre eles, criando várias condições relativas a 1850. Isso aconteceu em Birmingham, no Alabama, ano passado, onde nós certificamos os nossos produtos, conversando com diversos fabricantes, inclusive fizemos testes de Rotable Goose, R-Goose. Um pouquinho do nosso laboratório, a gente conta aqui com relés de vários fabricantes, os principais fabricantes, entre eles Siemens, Cell, GE, ABB, Ziv, Ingetim, Arteche, Schneider, Pextron, e etc. Medidores, relés eletromecânicos, estáticos, relés com 1850, Merging Units, transformadores de corrente, tensão, temos disjuntores, transformadores de força, geradores, motores, uma diversidade de equipamentos.
Um pouquinho dos eventos, a Comprove participa dos eventos tanto nacionais, internacionais, produzindo conteúdo tecnológico, apresentando artigos científicos. Trabalhamos com feiras também, tanto nacionais quanto internacionais. Um pouquinho sobre os equipamentos da Comprove agora. A gente tem os equipamentos nossos para testar relés de proteção, transdutores, medidores, para testar medidores, referir medidores de faturamento, testes em Merge Units e PMUs, testes baseados em ondas viajantes e também testes em subestações digitais e diagnósticos em subestações digitais. Então, a gente tem uma infinidade de equipamentos dos mais diferentes tipos para poder atender todos esses requisitos e essas necessidades. Um pouquinho sobre o 6707, é a nossa mala de teste de entrada. Ele possui 3 canais de corrente, podendo chegar até 32 amperes, e 4 canais de tensão, até 300 volts. Ele tem a opção da ESC 1850, enviando e recebendo tanto mensagens GUS quanto sample velo, ou seja, ele é um publisher e um subscriber de 1850. Nós temos também toda a parte do CE6710, que é o nosso carro-chefe. Ele testa todos os IEDs aí do mercado. Nesse caso, ele tem 6 correntes e 4 tensões. Ele testa também em 1850, serve para ferir medidores, transdutores, qualímetros, e reproduz tanto com trade, ATP e backup. O 7012 já é um equipamento para testes tanto primário quanto secundário. Então, ele testa TCs, TPs, transformadores, resistores. Tem 6 canais de corrente e 6 canais de tensão. Então, nesse caso, ele tem um diferencial também interessante, além de ter corrente de primário de até 300 amperes e corrente primária até 2 kV, você consegue simular com ele os 2 terminais da linha, com uma única mala de teste, porque ele tem 3V e 3I para um terminal e outros 3V e 3I para um segundo terminal. Também toda a parte IEC 1850, teste com transdutores, qualímetros, reprodução de oscilografia e também teste ponto a ponto em laboratório, que foi o que eu mencionei, permitindo injetar nos 2 terminais da linha com uma única mala de teste. Temos também o CE67net, que é muito utilizado para troubleshoot e teste em subestações digitais. Esse caso, ele é uma situação híbrida, ele tem entradas binárias e saídas binárias, além de ter a parte 1850. Ele detecta sobrecargas na rede, monitora mensagens 1850 e PTP, compara arquivos SL de configuração da subestação com o tráfego da rede e também consegue fazer todo o diagnóstico do barramento de processo. E temos o nosso mais novo equipamento, que é o MNet, que faz tudo que o 67net faz ali, com exceção da parte binária, porque ele é totalmente 100% digital, então ele tem um poder computacional maior, ele é leve, portátil, consegue simular e injetar até 60 streams de sample value e trabalha já com PRP. Ele detecta sobrecarga e perdas também de pacote, monitora toda a parte 1850 de acordo com o procedimento de rede, compara arquivos SL e também realiza todo o diagnóstico do barramento de processo. Um pouquinho sobre a sincronização. Hoje a gente tem opção de sincronizar os equipamentos por o CGPS ou CGNSS, são acessórios. O protocolo PTP também, a gente já trabalha com ele, que é I3E1588. Ele pode ser usado as malas de teste, o GPS da própria subestação. Então, através do IRIG-B, do GPS que já está instalado, você consegue sincronizar também o nosso equipamento. E também trabalha com o GPS integrado às malas de teste. No caso das malas de teste, ela também pode ser mestre de PTP e também pode trabalhar sendo um mestre externando o IRIG-B para poder fazer um teste ali de bancada, onde você precisa sincronizar outros dispositivos. Um pouquinho das particularidades aí das soluções da Comprove, que outros fabricantes não possuem, que são algumas vantagens competitivas que a gente tem. A parte de simulação de erro de sample value, GUS e PTP, ou seja, quando a gente está simulando um sinal de sample value, ou de GUS ou de PTP, a gente consegue criar uma condição
como se fosse uma falha da rede Ethernet, para verificar aquele ED que está para receber o sinal, como que ele vai se comportar se, por exemplo, o sample velo vier corrompido, se tiver uma perda de pacote de sample velo, se o GUS parar de enviar, se o PTP tiver algum erro, como é que vai se dar a sincronização. Então, o nosso equipamento de testes te permite avaliar o equipamento que está sob teste, no caso, um IED de proteção, como ele vai se comportar caso exista algum problema na rede Ethernet. Ele assina os sinais de sample values, permite que a gente faça com uma única mala um teste numa merge unit, injetando o sinal analógico de corrente de tensão na entrada da merge unit e pegando a saída da merge unit que ele coloca o sample value na rede, pegando esse sample value e comparando com o valor que a gente está injetando. Então, a única mala, ela serve como uma injeção analógica e o recebimento de sample value. E a gente consegue ali comparar e tirar um erro de amplitude, um erro de ângulo e calcular já o tempo de digitalização dessa merge unit, quanto tempo ela leva para digitalizar. Então, é um equipamento que faz um teste completo ali na merge unit para verificar se ela está de acordo com a norma ou não. Conseguimos publicar até 10 merge units na mala de teste 6710, por exemplo, e no MNET até 60 streams de merge unit. Então, essa multifuncionalidade ali, por exemplo, do 67net e do MNET são muito interessantes, porque eles conseguem ser tanto uma parte de mala de teste de relés, fazendo ali tanta publicação de sample value, quanto também a assinatura para fazer testes de proteção e também fazer o diagnóstico da rede e o monitoramento da rede 6850. Aqui a gente tem alguns exemplos das simulações de erros que podem ser realizadas tanto em sample value, quanto em GUS, quanto em PTP. Então, em sample value temos ali perda de pacote, pacote com atraso, pacote duplicado, corrompido, alterar o bit de simulação durante o teste, fazer uma perda de sincronismo falso, ou seja, mudar a flag de sincronismo dentro da mensagem sem estar não sincronizado. Também para GUS, também corrompido, duplicado, perda de pacote. E os erros também de sample value, como perda de mensagem, mudou a classe de clock, mudou o ID do mestre, e etc., durante um próprio teste de proteção. Então, a gente pode fazer o quê? Estamos testando a condição, estamos numa condição de pré-falta, vamos injetar na falta, e naquele momento de falta, a gente pode falar assim, opa, sample value, para de mandar alguns pacotes. Então, ele vai ter perda de pacote. Como é que o IED vai se comportar? Inclusive, a gente já fez um artigo com algumas características dessa. Então, a gente consegue verificar e comparar ali, num momento de falta, caso tenha perda de pacotes sample value, na rede 6850, como que o relé vai se comportar. Então, isso passa a ser uma ferramenta fundamental para você avaliar não só a proteção em si, o algoritmo da proteção, mas o algoritmo da proteção combinado com o algoritmo da parte de comunicação. Por quê? Porque hoje a comunicação ela faz parte do desempenho da proteção. Caso a gente esteja problema na comunicação, nosso desempenho da proteção, o tempo da proteção pode ser afetado. Então, você acaba que tem que testar os dois em conjunto. Um pouquinho sobre o nosso software de transitórios, né? O PSSIMUL, ele faz a parte de modelagem de sistema elétrico de potência, a simulação de transitórios eletromagnéticos, ele tem uma ampla biblioteca de componentes para realizar testes dinâmicos em EDs através de malha fechada, interoperabilidade com as malas de teste comprove. Então, a gente tem ali tanto o software quanto o nosso hardware, a gente simula a condição e já injeta no IED ou em vários IEDs ali que estão sob teste para verificar como é que ele está se comportando. Então, por exemplo, aqui o PSSIMUL, que faz a parte de transitórios tanto eletromagnético quanto eletromecânico, interface amigável. A gente utiliza a integração trapezoidal para fazer, a solução da equação diferencial, e também trabalhamos nos chaveamentos com o método de Euler para evitar oscilações numéricas que existem em soluções onde cria-se um borrão de alta frequência que não existe fisicamente, é apenas uma condição que não consegue convergir numericamente aquela solução. Então, a gente tem uma solução que é trabalhar com o método de Euler. Possuímos um manual completo com toda a parte de equacionamento, então tem mais de 900 páginas o manual do software, um suporte técnico especializado para auxiliar
e o software permite trabalhar nos idiomas português, inglês e também em espanhol. Ele possibilita automatismo de teste, então você cria uma definição com vários cenários, eu vou mostrar um pouco para vocês ali, onde nesses cenários é possível a gente mostrar ali, por exemplo, centenas de casos, milhares de casos de testes variando. Um módulo de incidência de falta, um ângulo de incidência, um CIR, um tipo de falta diferente, um local de falta, um burden que existe no TC para verificar uma saturação, tudo isso de forma totalmente automatizada. Pode exportar e importar arquivos, tanto com trade quanto CSV, gera relatório e permite visualização dos sinais analógicos, digitais, trajetórias de impedância, harmônicos, interharmônicos, inclusive o diagrama de Bewley e Lattice, que te permite enxergar as reflexões das formas de onda das ondas viajantes. Aqui um pouquinho aonde se encontra o software, né, o PSMU, ele vai ali desde a DC, né, então a frequência 0, até em megahertz. Ele permite que você trabalhe com passo de integração de até 1 nanosegundo, para verificar várias condições, e ele se acomoda aí a vários tamanhos de circuito e permite a simulação de dispositivos não lineares. Alguns dos casos de aplicação podem ser utilizados nesse software. Então, pode ser utilizado para estudos de descarga atmosférica, linha, transformadores, chaveamentos, motores, sobretensão, saturação de TC, eletrônica de potência, HVDC, oscilografia. É possível pegar uma oscilografia que já existe, jogar para dentro do nosso software e enxergar ela, por exemplo, no plano RX, para verificar aonde ele entrou dentro da zona de proteção, em qual zona ela entrou. É possível também fazer isso num diferencial, verificar a parte de dispositivos de proteção, dos testes, energias renováveis, a gente já tem as bibliotecas para eólica, solar e etc. TRT, fazer estudos de TRT também com o software, estudos de qualidade de energia, a parte de manobras também, o software permite ser feito, religamentos de linhas, lógicas e entre outros. E o software permite aqui que a gente faça uma interação com os IEDs. Então, a gente vai simular ali e sair os sinais analógicos para que seja injetado no IED através do nosso hardware. Isso pode ser corrente e tensão física ou pode ser também pelo ambiente da 6150, ou seja, você pode jogar aqui com sinais de sample value no IED. E ele vai interagir ali também com as sinais digitais do status de abertura e fechamento dos disjuntores através de saídas binárias do nosso hardware ou de mensagens GUSD, e vai interfacear com a entrada, que é o comando de abertura ou comando de fechamento do disjuntor, através de entradas binárias do equipamento de teste ou o recebimento, o subscriber de mensagem GUSD, democratizando, assim, os testes em malha fechada através do nosso método de etapas. Como é que funciona esse método de etapas? Então, inicialmente, a simulação é simulada, é feito aqui o cálculo e criado ali a condição com, por exemplo, esse caso, onde a gente tem uma condição que estava em regime e passou a uma condição de falta. Com essa simulação, ela é injetada no dispositivo sob teste e a gente consegue capturar o momento dessa abertura de disjuntor, o momento do comando de abertura de disjuntor pelo IED. Isso é incrementado a nossa simulação numa próxima etapa. Então, a gente tem o momento que esse IED mandou o comando de abertura do disjuntor e a gente vai fazer uma ressimulando novamente e levando em conta, por exemplo, o tempo de abertura do disjuntor, que no caso aqui tinha ali 1, 2 ciclos e pouquinho. Ele, na passagem por 0, ele zerou e a gente tem uma nova simulação. Com essa nova simulação, numa nova etapa, é injetado no IED, onde a gente tem o momento que ele comandou a abertura do disjuntor e depois a gente tem aqui o dropout, ou drop-off do próprio IED, que a corrente foi cessada. Esses tempos são comparados para garantir a repetibilidade e nesse último caso aqui, a gente tem a mesma forma de onda exata que foi feita
com um simulador em tempo real. Inclusive, a gente já tem um artigo que a gente fez junto com o pessoal até da Unifei, mostrando os resultados que a gente fez no nosso simulador e no simulador em tempo real, e colocamos os arquivos de formas de onda um em cima do outro, que são exatamente os mesmos. Vou mostrar para vocês um pouquinho do software, que é o nosso software PS Simul aqui, onde a gente tem aqui, vou mostrar um do zero, por exemplo, a gente consegue, por exemplo, inserir os componentes, aqui os componentes mais usados, a gente tem aqui elementos não lineares, forno a arco, para-raio, etc., as nossas fontes, trifásica, fonte estatística, etc. A gente tem as chaves, falta de todas as maneiras, os transformadores, então a gente já tem os transformadores aqui também, trifásicos, onde você pode entrar com a curva de saturação do transformador, que a gente vai mostrar também, os componentes, as linhas de transmissão, então a gente entra aqui com a linha de transmissão, a gente consegue, dentro da parametrização dessa linha de transmissão aqui, mostrar para vocês se ele vai entrar por geometria, matriz RLC, matriz sequência, se ele vai ser um modelo PRL, sem perdas, Bergeron, frequência modal, frequência das fases, e você tem toda essa entrada de dados aqui já para você poder fazer a modelagem da sua linha de transmissão. Toda a parte de máquinas também, reguladores, turbinas, inclusive as do I3E, toda a parte de ganhos para você fazer as lógicas. Então, você faz toda a parte de programação aqui de uma forma de blocos, envoltória de TRT, confirmação, conversão, lógicas, a parte de medição, a parte de proteção também, para já fazer cálculos, eletrônica de potência. Toda a parte aí também tem eólica e solar, já componentes para isso, bem interessantes. E vou mostrar para vocês alguns casos aqui. A gente tem aqui um caso de um diferencial de barra, a gente tem 9 alimentadores diferentes numa barra. A gente pode criar aqui toda a parte de controle. E a gente fez 5 casos diferentes, onde a gente tem aqui as nossas saídas. Nesse primeiro caso, a gente tem uma falta externa sem saturação. Então, a gente tem aqui a condição da tensão, a condição aqui da corrente, e a gente tem aqui o início da falta. Isso foi injetado até num IED real e verificado o comportamento. No caso aqui o trip, onde está em vermelho, nessa terceira linha, ele não atuou. E a gente tem a condição de enxergar da forma também do diferencial. Isso aqui é bem interessante. Vou colocar aqui lado a lado para vocês, pessoal, para que vocês possam enxergar melhor. Então, a gente tem a condição de mostrar aqui, ó, a forma de onda. E à medida que a gente vai andando com o cursor, a gente consegue enxergar aqui o cursor caminhando aqui embaixo, ó, e ele chegou a aumentar a corrente de restrição, porém não aumentar a corrente de operação. Nós temos aqui no eixo X a corrente de restrição, no eixo Y a corrente de operação. Agora, um outro caso, o caso 2, onde a gente teve uma falta interna sem saturação. Quando a gente coloca no caso 2, a gente já enxerga aqui as tensões e as correntes. Aqui o relé deu um trip, a gente consegue enxergar aqui até o momento e quanto tempo ele deu o trip. A gente tem aqui o início da falta em azul e o momento do trip em vermelho. Então, a gente teve aqui que o IED teve 14 milissegundos para dar o trip. E aqui vocês verificam que ele atravessou o slope aqui e subiu. Já está aqui em cima. Um outro ponto que é uma falta externa, que depois evoluiu para uma falta interna. Isso também é bem interessante a gente enxergar aqui no diagrama, vendo o I de restrição e I de operação, onde a gente veio numa falta externa, aumentou a corrente de restrição, você vê que ela passeia aqui à direita, o cursor movimenta-se, e quando passou a ter uma falta ali interna,
ele ultrapassou aqui e houve o trip na linha vermelha do nossa binária no gráfico aqui, onde eu estou colocando o mouse. Depois, uma falta externa com saturação, onde existe a saturação e ocorreu o atravessamento do slope, onde era esperado que se operasse, porque ele mediu de forma equivocada, porém, o algoritmo de detecção de saturação do relé, nesse caso, como vocês podem ver aqui, nessa terceira linha, onde a gente tem 87 trip, não aconteceu o trip, porque o algoritmo do relé segurou e entendeu que era uma saturação e não operou. E por último, nesse caso aqui, um quinto caso, a gente tem uma falta externa que veio para uma falta interna saturando. Então, a gente tem essa condição que ele estava aqui numa corrente de restrição maior, sem corrente de operação. Aconteceu uma corrente aqui de operação que vocês podem ver nesse zoom aqui que eu estou dando, a forma de onda saturou. E aqui nós temos o cursor nesse ponto aqui, onde está acima do slope, porém era uma saturação, ele não operou, e ele veio a operar mais à frente, onde nós temos aqui chegando lá praticamente em 100% aqui no I de restrição em relação ao I de operação. A nossa apresentação, mostramos como é que é o modo em etapa. Falar um pouquinho da nossa geração remota. A geração remota, a gente pode controlar várias malas de teste por um único usuário, isso tanto pela nuvem quanto uma rede local. Isso permite um controle centralizado, concentra os resultados de teste e pode ser muito utilizado para testes ponto a ponto, testes distribuídos, inclusive para testes sistêmicos, onde a gente pode ter, por exemplo, para testar o CEP, uma mala que vai estar num lugar injetando a corrente de tensão naquele ponto, outra em outro ponto, outra em outro ponto, e, por exemplo, ele pode estar pregando as mensagens GUSE em vários pontos diferentes. E isso tudo vai aparecer num único computador que ele vai controlar tudo. Então, ele sabe, ó, daqui até aqui teve um atraso, daqui para frente teve outro atraso, daqui teve um outro atraso. Você vai ter todos os tempos e sabendo, inclusive, no final, em quanto tempo atrasou. Então, para testar um sistema especial de proteção, isso é uma ferramenta perfeita, porque você consegue entender em qual momento, em qual etapa que está adicionando os tempos de operação, até chegar no final, se está dentro do tempo estabelecido para o CEP, para o Sistema Especial de Proteção. Então, essa geração remota pode ser utilizada pelo nosso equipamento. Um pouquinho agora, pessoal, para vocês sobre Traveling Waves. Nós temos uma ferramenta específica para teste de Traveling Waves. Nós também já fizemos divulgação de alguns artigos. No ano passado, nós fomos na DPSP, na Inglaterra, apresentar um resultado de teste que a gente vai mostrar depois para vocês aqui. Então, sobre a abordagem de testes, a gente tem aí no TW algumas soluções que não reproduzem o comportamento real através de pulsos artificiais, que são limitados, ou de uma forma de onda de baixo nível, que ela não é uma forma de onda real de corrente. Você não consegue jogar num IED normal, você tem que pegar e usar um IED, por exemplo, modificado para fazer esses testes. Então, é uma condição artificial que não acontece na realidade. Então, pensando nisso, numa medição de forma de onda completa, real, com medição de níveis secundários, injetando realmente a corrente e não injetando um sinalzinho só de tensão de mais ou menos 10 volts, essas soluções parciais representarão o real comportamento do IED? Não, a gente sabe que não, porque não está sendo testado da maneira que ele vai estar em campo. Então, a gente consegue verificar aqui, por exemplo, uma forma de onda artificial, a gente enxerga aqui no gráfico de Beaulieu-Lattice, esse aqui é uma tela do próprio software PSMul, para vocês verem o potencial de recurso do mesmo. Aqui a gente importou um arquivo com trade com só um pulso, o que a gente enxerga aqui que é muito fácil de ser detectado pelo IED, mas quando a gente pega uma falta real, olha aqui a quantidade de pulsos que existe.
Então, a gente vê que, na prática, a gente tem uma situação diferente. Então, se pensando hoje na forma de onda real e na forma de onda artificial, que a gente tinha duas opções de soluções, mas certo, os testes de traveling waves. Então, a gente tinha, nos simuladores em tempo real, uma fidelidade da simulação, que as formas de onda eram real, e no caso de simuladores com injeção só de pulsos capacitivos, isso não acontece na prática. Então, a gente tem em verde o ponto positivo para os simuladores ali de forma de onda real, e em vermelho o ponto negativo para os simuladores só com injeção de pulso capacitivo. Então, porém, na parte de nível de injeção, a gente tem um problema. Porque os simuladores em tempo real, normalmente, eles só injetam 10 volts de pico. E isso é um problema porque não é a realidade. Já no caso de injeção de descarga capacitiva, já tem um nível secundário. Porém, a gente sabe que esses dois não atendem em plenitude. Para você testar a entrada do IED, você não consegue testar com o simulador em tempo real, porque você vai ter que bypassar essa entrada. Em termos de portabilidade, ele acaba sendo grande, pesado. Então, para você fazer em teste em campo também não é uma boa opção. O investimento é alto. No caso de arquivos com trade, com o espectro de alta frequência para ter o TW, ele possui. No caso, o simulador aqui de pulso capacitivo, não. A solução de teste de sensibilidade, você consegue mudando e colocando resistência diferente para que esse pulso aumente e diminui para verificar qual é o limite de sensibilidade da proteção. Você consegue lidar com números de reflexões e você trabalha com o modelo da linha de testes, que são parâmetros distribuídos pela frequência. No caso, a descarga capacitiva, não. Então, você percebe que tanto a opção 1, que é o simulador em tempo real à esquerda, quanto a opção 2, que é a descarga capacitiva à direita, você tem prós e contras. Nenhum deles atende ali em tudo. Então, pensando nisso, a Comprove pensou por que não testar utilizando a melhor das duas opções, fazer o melhor dos dois mundos. Então, a Comprove pensou em atender todos esses requisitos e criou o CETW. O CETW, ele possui uma condição que vai simular ali em nível, a forma de onda real, injetar a nível secundário, fazer os testes da entrada. Ele é portátil, leve, pode ser usado em campo, ele tem um ótimo custo-benefício, consegue lidar com contrades, inclusive de várias maneiras. Você consegue, inclusive, importar um arquivo contrade para reproduzir por ele, ou criar a condição através da simulação e modelagem do sistema elétrico. E você consegue também importar um arquivo contrade com ele e verificar no diagrama de Bewley-Lattice se você encontra ali o local de falta, utilizando esse recurso como um recurso para fazer análise pós-falta. Além disso, ele te permite criar todos os casos e separar um contrade. Existem alguns IEDs que você importa esse contrade no IED e ele roda o algoritmo dele para te dar a localização. Trabalha com inúmeras reflexões e nós trabalhamos com os parâmetros distribuídos dependentes da frequência, que é o modelo estado-da-arte para testes de ondas viajantes. Então, como é que ele funciona? Através do software e hardware, o teorema de superposição, a gente trabalha com os equipamentos de teste que vão injetar kHz e o CETW1 que vai injetar megahertz. Somando essas duas gerações de forma de onda, nós temos a forma de onda que é injetada no dispositivo. Então, a gente tem à esquerda o calculado no software e à direita o que foi pego com o osciloscópio. Então, nosso esquema, o equipamento de teste, todos eles são sincronizados. As tensões e correntes, as tensões são colocadas em série e as correntes em paralelo, chegando nos IEDs sob teste. Aqui há algumas imagens, alguns testes que a gente já realizou com fabricantes distintos de localizadores de falta e também de proteção por ondas viajantes. No caso, a Schweitzer, a GE, testamos modelos diferentes, a RDP da GE.
Nós testamos tanto localização quanto proteção da Schweitzer, 411L, 401L, e testes também em concessionárias, em vários laboratórios aí, que inclusive a gente já montou em concessionárias testes de TW. Alguns estudos de caso que eu gostaria de mostrar para vocês aqui. Nesse caso, foi feito um sistema com 230 kV. Foram 57 cenários de teste, testando repetidamente 3 vezes cada um, totalizando 171 testes, mudando tipo de falta, local de falta, ângulo de incidência de falta, injetando em 3 IEDs comerciais diferentes. Então, foram 513 testes. Então, a gente tem aqui o nosso modelo da linha dependente da frequência, TCs e TPs dos dois lados, os disjuntores, as capacitâncias do barramento, que são extremamente importantes para a simulação, e os equivalentes dos dois lados da linha. Então, aqui um exemplo, um cenário, isso aqui é uma falta à terra, com 35% de localização, ângulo de incidência 30, e nós temos em cima as tensões e embaixo as correntes. Podemos aqui efetuar um zoom para enxergar melhor. Então, nós temos aqui toda a alta frequência em cima da tensão e embaixo dos sinais de corrente, dos sinais que são modelados pelo nosso software UPS Simul. E aqui alguns resultados de teste. Nós temos no eixo X a localização da falta, então a falta de 5% a 95%, então percorremos aí toda a linha. E no eixo Y, à esquerda, nós temos os erros em metros, onde o IED em azul é o IED-A, o IED verde é o IED-C e o vermelho é o IED-B. Então, os 3 IEDs comerciais distintos, nós tivemos esses erros para tipos diferentes de faltas. Uma fase terra, bifásica terra e trifásica. Podem verificar que a maioria dos erros sempre foram na casa de algumas centenas de metros. E aqui uma comparação da localização de falta por impedância no mesmo IED e também por TW. Então, a gente tem aqui casos que deu 1,4 quilômetros de erro, onde aqui a gente teve míseros alguns metros de erro para o mesmo IED, quando feito por traveling wave e quando feito por impedância. Aqui um segundo caso, que é um caso muito interessante, onde foi testado a parte de proteção. Então, esse aqui foi testado a parte de proteção, variando também tipo de falta, local de falta, ângulo de incidência. Foram 76 casos diferentes de teste, repetido 3 vezes cada um, deu 228, onde a gente fez também toda a parte de modelagem aqui para uma linha de 100 km, também modelado dependente da frequência. Aqui um BC terra, localização de 45%, onde a gente tem à esquerda subestação 1, à direita subestação 2, acima tensão e abaixo corrente. E aqui a gente tem os sinais binários, onde foi o início da falta, depois aqui a atuação do TW em azul, depois em vermelho a atuação do 21, o trip da proteção de distância, que você vê que veio depois. Embaixo, na subestação 2, em verde, a atuação do TW e em rosa a atuação ali do distância. Então, aqui a comparação, no caso, foi de tempo de atuação. Nós temos embaixo, no eixo X, o local da falta, de 5% a 95%, e à esquerda, no eixo Y, nós temos o tempo de atuação da proteção. Então, observe que onde está mais perto ali do relé da subestação 1, a gente tem um tempo de operação aí abaixo de 10 milissegundos. Depois, um pouquinho mais distante, ele passou ali para 12, 13 milissegundos. E onde a gente tem os testes de TW, onde operaram abaixo de 1 milissegundo o tempo de operação. Isso para uma fase à terra. Depois nós tivemos os testes realizados para uma fase BC terra, também com um comportamento bem semelhante, ao redor de 10 milissegundos, para a proteção 21, e abaixo de 1 milissegundo para a proteção TW. BC também seguiu no mesmo caminho, e a condição trifásica também
da mesma forma. Então, a gente teve aqui, fazendo uma relação estatística, em média, a 21 bateu em 13 milissegundos, onde, em média, o TW bateu em 0,9 milissegundos. Aí, o tempo de trip dessas proteções. Aqui vale ressaltar no tempo de propagação da própria onda viajante. Então, a gente tem os tempos onde tem aqui no local de falta 5%, bem na cara, ele tem um certo tempo, esse tempo aumenta um pouquinho, eu estou falando na casa aqui de 200 microsegundos, 300 microsegundos, porque é o tempo de propagação nessa própria linha que tem 100 quilômetros. Então, em todos esses 741 cenários de teste entre localização e proteção, vale destacar que, para localização, os erros foram menores que 0,15%, na sua grande maioria, que para localização o TW sempre conseguiu identificar na faixa de metros, onde a condição de impedância achou até da forma de quilômetros essa distância, essa localização de falta. Na maioria de tempos de atuação da proteção TW foram inferiores a 1 milissegundo, mostrando a importância de testar os IEDs em condições próximas das reais, ou seja, com o equipamento do CETW e o PSMU, onde a gente consegue injetar uma forma de onda real do que jeito que vai acontecer, com níveis secundários. Então, com modelos confiáveis, formas de onda realísticas, e o CETW, que mostrou-se uma ferramenta poderosa com níveis secundários em megahertz, a condição do espectro que ele atende. Ele tem um conversor digital analógico em megahertz. Falar um pouquinho para vocês agora sobre o software CTC, que é esse software aqui. O software CTC, ele é o software para poder fazer o controle da nossa mala de teste. Então, ele tem softwares para fazer testes como o Quick, que são controles manuais da mala de teste, um plano de teste onde você consegue testar várias funções de proteção, a parte de geração remota para você controlar várias malas ao mesmo tempo. Isso permite testes ponto a ponto e também testes de sistemas especiais de proteção. Testes de equipamentos primários, como a parte de teste de TC, TP, transformador de força, a parte de resistência para fazer teste de resistência de contato de disjuntor e etc. E a parte secundária aqui que a gente tem testes da proteção diferencial para levantar slope, teste de proteção direcional de potência, teste de proteção de linha do 21, para que seja possível levantar as zonas de proteção. O Master, que é um software que soma o sequenciador de estados, que é o sequencer, mais a rampa e rampa pulsada, juntamente com a reprodução do transiente playback, que reproduz arquivos com trade ou arquivos do ATP. Testes em medidores de energia, teste em qualímetros, o Power Swing Block, que a gente vai entrar para ver um pouquinho, que é para testes de oscilação de potência, teste de restrição harmônica, teste de sincronismo, proteção 25, testes sobrecorrente 50, 51, 46, 51V, etc., testes de transdutores e testes do volt por hertz sobre a excitação 24. Verificação de transitórios, validação de relatórios. É possível validar se o relatório foi feito com equipamento de teste e também análise estatística se você fizer centenas de casos de teste para fazer. Então, isso aqui é uma ideia do software. Vou abrir aqui para vocês um módulo que é o software PSB Out of Step, que é o Power Swing Block, onde ele permite 2 modos de testes diferentes. Nós temos a simulação do sistema, que é essa aba à esquerda, e simulação da trajetória. Inicialmente, a gente pode, vou mostrar aqui para vocês, importar, por exemplo, um arquivo com um ajuste de um relé. Então, a gente pode importar aqui um arquivo, um ajuste do relé. Então, a gente já tem aqui as zonas caracterizadas por esse IED. Então, com essa zona, a gente já tem condição de ter com que comparar. Então, a gente tem aqui a condição de fazer uma nova oscilação.
ela pode se dar de forma síncrona ou assíncrona, qual é o tempo desse deslizamento, qual é o ângulo de deslizamento, e à direita a gente tem as tensões dos dois lados da fonte, as impedâncias e etc. Então, a gente vai fazer um casozinho aqui para mostrar para vocês. O software já calcula e cria essa forma de onda. Então, essa aqui é a forma de onda criada com esses dados que a gente entrou. A gente já tem os fasores aqui também. Esses fasores, em cada momento que a gente vai andando, a forma de onda, ele é controlado aqui. E nós temos a trajetória. Então, com essa trajetória, a gente pode enxergar aqui a trajetória de impedância e as nossas zonas de proteção. Então, a gente tem aqui as zonas e a gente tem as formas de onda que a gente possa enxergar de forma lado a lado quando a gente está andando com esse cursor, ele está adentrando na nossa zona de proteção. Depois ele está lá dentro e depois ele vai sair da nossa zona de proteção. E isso permite com que a gente enxergue aqui nos sinais que o software vai captar o alarme do PSB, qual o momento que ele aconteceu, o trip do 21 do distância e o trip do out of step, do 7.8. Então, a gente consegue enxergar dessa maneira. Então, para a gente fazer até outros casos, a gente também pode entrar aqui, por exemplo, com uma nova oscilação, uma oscilação assíncrona, o número de giros que a gente quer, vou colocar aqui 3 giros, qual é a frequência de deslizamento, entrando com os dados. Ele vai entrar um segundo caso de teste, ele vai criar para a gente a forma de onda desse segundo caso de teste, e a gente já tem aqui uma situação diferente, onde a gente tem múltiplos giros. Então, a gente pode enxergar aqui, ó, nosso cursor passando e atravessando o eixo, ele vai ao infinito e volta. Depois ele vai atravessar o eixo novamente e volta. E vai atravessar o eixo novamente. Você pode ver por quê. Na parte, muitas vezes, de proteção de gerador, existe um número de vezes que ele vai atravessar o eixo para que a proteção atue. Então, o software permite com que a gente faça essa análise aqui. Também é uma coisa bem interessante no nosso sistema, onde a gente possa, por exemplo, numa oscilação, colocar, inclusive, uma condição de falta no final. É possível, por exemplo, habilitar uma falta e, ao final das oscilações, injetar uma falta com a condição que entre lá. Por quê? Existiu já algoritmos de PSB que travavam a atuação do IED por um tempo muito grande. Então, como era uma oscilação de potência e o relé deveria enxergar isso e não atuar, ele segurava isso, às vezes, por 2 segundos. Então, se acontecesse uma oscilação de potência que culminasse numa falta, ele segurava isso por um tempo, e isso aconteceu um apagão entre o Canadá e os Estados Unidos. E aconteceu de segurar a proteção, porque iniciou-se com uma oscilação de potência. Então, esse é um dos métodos que a gente mostrou, que é a simulação do sistema. Agora, eu gostaria de mostrar para vocês o segundo método, que é a simulação de trajetória, que é um método muito interessante para que a gente possa enxergar também. Então, o que a gente tem aqui na simulação de trajetória? A gente tem o gráfico e a gente vai nos permitir, dentro desse gráfico, fazer um desenho da onde que a gente quer que essa trajetória seja simulada. Então, a gente vem aqui em nova trajetória e a gente vai, com o próprio mouse, nós conseguimos colocar aqui segmentos de reta, onde nós vamos entrando aonde a gente quer e saindo. E nós conseguimos, para cada segmento desse de reta, entrar com um DZDT diferente, ou seja, a taxa de mudança da impedância no tempo para cada um desses, ou entrar com um DZDT constante, por exemplo, posso entrar aqui com um DZDT de 10 ohms por segundo, e ele vai criar essa forma de onda desse desenho de trajetória que eu coloquei aqui. Então, essa aqui é a nossa forma de onda. Uma vez clicando ao play aqui, a gente consegue injetar
essa forma de onda para testar com essa trajetória. Então, vocês podem verificar aqui, no caso, que com também o andar do cursor, a gente tem um movimento, aqui onde vocês podem ver o cursor aqui em cima, ele vai entrando nas zonas e depois vai saindo. Isso permite criar qualquer tipo de trajetória aqui que seja necessário. Não, eu quero criar uma nova trajetória, eu quero que entre aqui e saia ali. Ah, qual é a minha taxa? Eu posso colocar DZDT diferentes, DZDT único. Agora, ao invés de 10, eu quero 15. Isso ele vai me criar um segundo caso de teste, que aqui é a minha segunda linha na tabela. Primeiro caso é esse, ele coloca um destaque, que é essa trajetória. O segundo caso, clico nele, é esse, que é essa outra trajetória, que já é uma outra forma de onda. Então, esse software ele permite avaliar de forma muito precisa os sistemas de Power Swing Block e Out of Step, criando casos para esse tipo de teste, e é possível, inclusive, criar aqui uma tabela com vários casos e pedir para fazer esses casos. E o grupo de trajetórias, como eu comentei para vocês. Você pode criar um grupo, faça várias trajetórias e avaliar o grupo no caso de proteções ali de geradores que tem que, por exemplo, cortar N vezes o eixo. Então, esse software pode ser utilizado para fazer esse tipo de teste de forma totalmente automatizada e bem fácil para o usuário. Continuando aqui, pessoal, então, a gente tem um pouquinho dos testes e parte de monitoramento da IEC 1850, que é uma outra abordagem também que a Comprove realiza. Então, a gente tem os conceitos de monitoramento de rede. Então, a gente verifica sistematicamente em busca de anomalias que podem comprometer o correto funcionamento da nossa rede de comunicação. E esse monitoramento pode ser durante todo o ciclo de vida da subestação, tanto no FAT, SAT comissionando, quanto também em testes de manutenção e testes contínuos. Então, a importância do monitoramento: detectar erros precoces, condição de operação da rede, verificar essa condição, redução da indisponibilidade, para você ver se você tem, por exemplo, uma das cadeias que está degradada, algum tipo de problema, você já vai ser avisado antes. É permitido um log de eventos dessa falha de rede e verificar também a parte de segurança e estabilidade do nosso sistema de energia. Então, esse sistema de monitoramento é uma ferramenta essencial para detectar a falha na rede da subestação digital. Com a atualização do procedimento de rede, teve a inclusão desse monitoramento. Então, ele deve ser capaz de detectar anomalia, falta de mensagens, falta de sinal de sincronismo, verificar o tempo de propagação anormal da mensagem. É um sistema que tem que ser independente e armazenar e gravar os eventos. Então, entendemos como um RDP, que é um registrador digital de perturbação, de rede de comunicação da subestação digital. Então, é implementado em termos de hardware e software para abranger os requisitos de tempo crítico que o Sempovelo e o GUSE possuem. Então, esse monitoramento de PAX tem um aspecto de rede abrangido pelo sistema de monitoramento, que é a configuração, a estrutura do frame, verifica o sincronismo, temos estatísticas de tempo das mensagens e verificando também a configuração de modos de teste e simulação. Para quê? Porque numa eventual manutenção, onde um equipamento de teste vai ser injetado ali, o sistema de monitoramento já tem que prever isso. Se ele não souber lidar com isso, ele vai dar um alarme, de repente, de forma equivocada. Então, ele deve alertar de potenciais falhas de comunicação ou invasões. Ele também vai gravar os arquivos PCAP. O que é o arquivo PCAP? O arquivo PCAP é o equivalente a um arquivo Contrade. É um arquivo que vai ter todos os dados da rede que estão trafegando naquele momento, e é possível, inclusive, recuperar as formas de onda, assim como um arquivo Contrade, das tensões e corrente que estavam naquele momento que foram capturadas trafegando na rede com as amostras digitalizadas, que são sinais de Sempovelo. O monitoramento acontece através de portas trunk e portas mirror do switch. Então, existem várias soluções aí da Comprove, tanto portátil quanto de rack, que ele vai
comparar o arquivo SL da subestação importado com os frames que estão correndo na rede, para verificar qualquer discrepância, ou ausência de algum sinal, ou alguma configuração divergente, ou algum sinal que não estava previsto. Ele busca também tráfego de não previsto, na série, como eu acabei de falar. A parte de supervisão, que é os erros de rede, eventos de supervisão, tanto GUS, Sample Value e PTP, e a gravação do PK. E o módulo de estatística, que vai pegar toda a parte de GUS e Sample Value. Então, vou mostrar um pouquinho para vocês aí. Essa aqui é uma tela do nosso Live Traffic, onde ele vai mostrar tudo o que está acontecendo na rede. Ele já vai capturar todas as mensagens GUS e mostrar para você quais as mensagens GUS estão circulando nessa rede, e com informações dela, como qual virtual LAN, qual app ID, se está sendo simulado ou não, se estava previsto nos arquivos. Tanto mensagens sample values também, quanto sinais de PTP. Então, a gente pode, inclusive, verificar o detalhe clicando nesse botão, e ele já mostra o detalhe do frame capturado no nosso software, Live Traffic. Então, também temos a matriz de envio e recebimento. Essa matriz aqui, ele vai marcar aqui de vermelho todos os pontos que existem e estão com problemas na matriz de GUS e de Sample Value. O software também já permite realizar isso. Aqui tem toda a parte de validação do arquivo SL. Então, até o arquivo SL, quando se importa ele já verifica se está de acordo ou não com as condições da norma, e ele dá qualquer tipo de erro que possa acontecer. A comparação também do arquivo SL com o que tem na rede. Então, ele vai à esquerda, a coluna, nós temos o que está definido no arquivo, e à direita nós temos o que está encontrado. Qualquer divergência aqui, ele vai destacar e marcar como equivocado. A parte estatística, ele vai mostrar aqui também com todos os dados, fazer os cálculos de tempo, tempo entre frames, tempo de digitalização, transfer time e etc. A parte de supervisão, a gente tem inúmeros eventos que atendem o procedimento de rede, eventos aqui relacionados à mensagem GUS, eventos relacionados à mensagem de Sample Value, eventos relacionados à redundância PRP, eventos relacionados à sincronização de PTP, outros eventos do próprio dispositivo de teste. Então, todos aqui estão relacionados para evitar qualquer tipo de perda de mensagem, pacote fora de ordem, qualquer escorregamento de clock, falta de sincronismo, tudo isso ele vai detectar e passar. E existe uma forma de ver também pelo painel, é um painel de status, onde mostra entre verde e vermelho o que está correto. No caso, o vermelho tem algum IED com algum erro, você clica no IED e ele já vai dar toda a lista dos IEDs, é aquele que está errado, você clica nele e ele já te mostra qual mensagem GUS que está com problema naquele IED. Isso te ajuda muito a localizar os erros e corrigi-los de uma maneira bem tranquila e bem fácil. E agora abordar um pouco para vocês a parte de funcionalidade do equipamento como amplificador externo. Então, nosso equipamento ele pode ser utilizado como amplificador para sistemas em tempo real. Nós já temos várias experiências disso em fabricantes distintos, tanto fabricantes como a RTDS, quanto fabricantes como a Opal. E o equipamento ele trabalha através desse acessório, que é o LVA1, que é o Low Level Analog Adapter, e ele tem a funcionalidade de trabalhar ali com o equipamento. Ao ligar o equipamento de teste, ele é uma mala de teste que ele já se comporta como um amplificador. Então, você vai ligar ele, enquanto você não comunica com o hardware, enquanto o software não passa nenhum controle para ele, você já ligou, ele é um amplificador. Então, tudo que estiver chegando à entrada dele, ele vai amplificar e colocar na saída. Então, utilizando esse acessório, o LVA1, ele vai ajudar nessas conexões. Então, você consegue trabalhar tanto com a parte ali de geração e medição, interromper, existe um botão de stop no equipamento para qualquer tipo de necessidade que você queira que pare, ele vai parar. Trabalha com mais ou menos 10 volts de pico, que é o padrão de todos os sistemas aí, 7 volts RMS, 10 volts de pico. E ele trabalha dessa seguinte maneira. Aqui atrás, o equipamento de teste, como eu falei, aqui nós temos à direita a chave liga e desliga. Uma vez o equipamento esteja ligado
ele é um amplificador por natureza, até que seja comunicado com ele. Então, se você não comunica nada aqui, não passa nada por USB para ele, se você não colocou ele no notebook, num PC, ele é um amplificador por natureza. E aqui a gente tem a pinagem. Então, nós temos aqui, nesse caso desse equipamento aqui, que são 12 amplificadores, nós temos aqui externo input 1, externo input 2, onde cada um desses nós temos ali as tensões 1, 2 e 3, V1, V2, V3, e as correntes 1, 2 e 3, no conector externo input 1, e no externo input 2 nós temos a mesma coisa replicada para a continuidade dos canais, tensão V4, V5 e V6, depois a corrente I4, I5 e I6. Então, nesses dois conectores, é possível fazer o uso do equipamento de teste como amplificador externo. Colocou o notebook aqui, configurou, ele vai comutar internamente e passar a gerar os sinais de excitação. As formas de onda são geradas internamente através de um conversor digital analógico para que seja controlado e você crie a forma de onda que você quiser através dos softwares de controle da mala, sejam eles o CTC ou o PSMU. Então, a gente tem sobre os ganhos dos amplificadores. Eles trabalham com ganhos fixos. Nós temos aí os amplificadores do 6707 e do 6710. Nós temos um ganho de tensão de 55 volts para cada 1 volt de excitação. E para a corrente, nós temos 5,66 amperes para cada 1 volt de excitação. Já os equipamentos modelo 7012, ele possui uma corrente maior. Então, nós temos o mesmo ganho de tensão, que são 55 volts para cada 1 volt de excitação, porém, a corrente, para cada 1 volt de excitação, nós temos 8,5 amperes de corrente. Por que isso? Porque os equipamentos 6707 e 6710, eles trabalham com amplificadores de até 32 amperes. Já o 7012, ele possui amplificador de até 50 amperes RMS. Então, você tem essa diferença entre os amplificadores, além do número de amplificadores que a gente vai falar a seguir. Então, um cálculozinho aí de um exemplo de ajuste que você vê no software de simulador em tempo real e como é que trabalha ali com o equipamento. Então, nós temos, por exemplo, um TP que é 230 kV para 115 volts secundário, um TC de 500 amperes para 5 amperes de secundário, e nós fazemos o seguinte cálculo. Qual que é o ganho? O ganho vai ser 5 dividido pela tensão de secundário, pelo ganho do equipamento, vezes a tensão de primário. A mesma coisa para a corrente. O ganho do TC vai ser 5 dividido pela corrente de secundário, dividido pelo ganho do equipamento, vezes a corrente de primário em quiloamperes. Então, vamos fazer um exemplo numérico para mostrar para vocês. No 6710, a gente tem a tensão 1 para 55, e a corrente 1 para 7,66. Então, a gente vai usar o quê? 5 dividido por 115 dividido por 55, que é o ganho, vezes 230, que é 230 kV. E para a corrente, nós temos 500 para 5, nós vamos 5 dividido por 5, que é a corrente secundária, dividido pelo ganho, vezes meio, porque é meio quiloampere, 500 amperes, que é igual a 2,83. Então, nós temos qual o ganho? 550 para a tensão e 2,83 para a corrente. E como é que a gente faz a configuração dentro do software? Então, dentro do software, por exemplo, do RSCAD, é colocado aqui nos valores do canal 1, 2 e 3 aqui, que são utilizados para tensão, qual é o valor de pico para 5 volts do conversor digital analógico de saída. Então, é 550, como nós calculamos, e aqui para a corrente, que seriam os canais 7, 8, 9, 10, 11 e 12, 2,83 é colocado no software para que seja também compatibilizado com a saída. Então, é bem tranquilo, bem fácil. Nós temos, inclusive, um documento que explica como se faz isso, passo a passo, que os nossos clientes têm acesso através do nosso site ou também através do próprio software CTC da mala. Esse documento já vem junto com a instalação do CTC. São mais de 700 documentos mostrando o potencial do equipamento. Eu vou mostrar para vocês a seguir. E aqui existe uma foto mostrando como é que se dá a conexão lá no externo 1 e externo 2 com os acessórios.
e a entrada de dado pode se dar aqui através de um cabo banana ou através do conector que tem o parafuso aqui, que entra com os sinaizinhos aqui em cada um desses pontos também. Sobre os equipamentos, como a gente mencionou, a diferença deles, 6707, 6710 e 7012, como amplificadores, o que a gente tem? A corrente trifásica é 32 amperes, a corrente trifásica desse é 64 amperes, porque ele tem 6 amplificadores, e a corrente trifásica desse é 100 amperes, porque ele tem 6 amplificadores, e cada amplificador é de 50 amperes, como pode ser dado aqui nessa linha da corrente hexafásica, 32 e 50. Para a corrente monofásica, nós temos 96, 192 e 300 amperes. Todos os canais são autoprotegidos, e em termos de tensão, nós temos um sistema trifásico de tensão, tanto para o 6710 e 6707, esses dois primeiros modelos, tem 4 tensões cada um, e para o 72 nós temos 2 sistemas trifásicos de tensão, através de geração de sistemas totalmente independentes. Aqui, então, pessoal, nós temos, no software, nós temos essa parte que é os tutoriais. Dentro desses tutoriais, então, você tem todos os recursos para facilitar os testes. Nesses recursos, nós temos, por exemplo, como que vai se testar um relé de proteção GE, ou Siemens, ou Schweitzer, e é possível verificar de qualquer maneira como se faz tanto a parametrização do IED, que além da parametrização do IED, quando se dá o teste do IED. Então, para isso, a gente tem todos esses documentos, são mais de 700 documentos, que são acessíveis para os nossos clientes, tanto através do nosso site, como através do software CTC, clicando ali onde eu mostrei para vocês nos tutoriais. Então, isso é bem tranquilo, bem fácil de ser verificado. Então, tem testes de função 50, 51 e assim por diante. Vou mostrar aqui para vocês um pouquinho na nossa lista. Nós temos aqui relés de distância, Schneider, Siemens, GE, Nari, Cell, Siemens, ABB, Alstom, Schneider, Ziv, Cell. Então, você tem aqui mais 700 documentos sobre estação. Você tem cada uma das funções de proteção aqui. 25, você tem 2759, você tem 32, direcional de potência, você tem 37, subcorrente, 40, subestação, 46, sequência negativa, você tem 47, desbalanço de tensão, 48, partida, sobrecarga térmica, 49, você tem 5051, tradicional sobrecorrente, você tem também direcional de potência, 50 BF, que é o falha de disjuntor, sobrecorrente de neutro, com restrição de tensão, sobretensão, falta terra estator 64, os principais fabricantes também. Então, aqui ele te mostra um passo a passo de como fazer o teste, entrando, inclusive, no relé de proteção. Então, isso aqui é muito importante. Você tem, dentro do próprio relé de proteção, mostrando o Accelerator na Cell, o Dix na Siemens, o Enervista na GE, e entrando em cada uma das telas para que passado para o nosso cliente a facilidade de fazer o teste.